Cogeração, também conhecida como produção combinada de calor e energia ou geração distribuída, é um processo que envolve a produção simultânea de energia elétrica e térmica a partir de uma única fonte de combustível, sendo uma tecnologia altamente eficiente. Aproveita o calor residual que normalmente seria desperdiçado na geração convencional de eletricidade, para produzir vapor ou água quente, que pode ser utilizado para aquecimento, resfriamento ou processos industriais. O uso do bagaço na cogeração, por exemplo, é uma prática comum em indústrias sucroalcooleiras, que utilizam essa matéria-prima proveniente da cana-de-açúcar como fonte de energia para gerar eletricidade e vapor. Neste caso, o processo de cogeração consiste em utilizar o bagaço como combustível para alimentar caldeiras, que geram vapor suficiente para movimentar turbinas e gerar eletricidade. O vapor gerado também pode ser utilizado para processos industriais, como a produção de açúcar e etanol. A cogeração a partir do bagaço apresenta diversas vantagens, como a redução do consumo de combustíveis fósseis e a geração de energia limpa e renovável. Além disso, essa prática contribui para a redução dos impactos ambientais, uma vez que o bagaço seria descartado no meio ambiente, caso não fosse utilizado como fonte de energia. É importante destacar que a produção de energia a partir do bagaço pode apresentar desafios relacionados à sua disponibilidade e sua qualidade. A quantidade e qualidade do bagaço produzido pela cana-de-açúcar podem variar de acordo com a safra e as condições climáticas, afetando a eficiência do processo de cogeração e tão logo faça necessário modificar parâmetros para não perder eficiência e até mesmo garantir um excedente de matéria-prima. Seria interessante se, a partir de simples modificações, pudéssemos aumentar a eficiência do processo de cogeração e garantir biomassa para o período entre safra ou até mesmo vender esse excedente, não é mesmo? Mas como podemos fazer isso? Uma maneira de promover o excedente
é elevando a temperatura da água de alimentação das caldeiras. Isso porque, quando a água de alimentação é aquecida, antes de ser introduzida na caldeira, a temperatura e pressão interna da caldeira aumentam. Isso pode resultar em maior produção de vapor, que é usado para gerar energia elétrica. Vamos tomar como exemplo de caldeiras de uma usina sucroalcooleira do interior do estado de São Paulo, que possuem capacidade de moagem de 10.300 toneladas de cana-dia, das quais geram cerca de 9.000 sacos dia de açúcar e 500 metros cúbicos de álcool dia. Atualmente, a unidade tem buscado maneiras de otimizar seus processos a partir de pequenas mudanças em baixo investimento, a fim de garantir um melhor aproveitamento da matéria-prima e desenvolvimento sustentável. Além disso, é certificada pelo programa RenovaBio, que incentiva a produção e o uso de biocombustíveis no Brasil, sendo reconhecida pela qualidade dos seus produtos e práticas sustentáveis. Em suas caldeiras, a temperatura operante do sistema normalmente é de 114 graus Celsius, sendo necessário cerca de 87.000 kg por hora de massa úmida de bagaço para a cogeração, com rendimento de 80%. Ao analisarmos o cenário inicial, verificamos que a simples elevação em 1 grau da temperatura da água de alimentação permite uma biomassa residual de 156,25 kg/hora. Seguindo os mesmos cálculos, verificamos que quando esta água atinge 120 graus, a economia de bagaço é de 937,5 kg/hora, ou 4.500 toneladas de massa úmida do combustível por safra. Quantia essa capaz de gerar cerca de 331 megawatts de energia, levando em consideração que diariamente são produzidos 152 megawatts de cogeração. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, em 2020, a cidade brasileira com maior consumo de energia elétrica foi São Paulo, com uma demanda média de cerca de 7.800 megawatts. Isto significa que 330 megawatts seriam suficientes para atender cerca de 4% da demanda de energia elétrica da cidade de São Paulo. Para simplificar, essa capacidade seria suficiente para atender a demanda energética de uma cidade de médio porte por um dia inteiro. Esses cálculos levam em consideração a equação abaixo, onde a quantidade de vapor produzido pela queima do bagaço e poder calorífico inferior foram prefixados em 200 toneladas hora e 1.600 quilocalorífico quilos, respectivamente. Esses dados foram fornecidos pela usina analisada em acordo com os parâmetros da caldeira. Fica evidente, a partir desses cálculos e da programação gráfica, que elevar as temperaturas da água de alimentação pode contribuir com o aumento da geração de energia. Contudo, apesar dos aparentes benefícios, a elevação da temperatura da água de alimentação deve ser feita dentro de limites seguros para evitar problemas, como a sobrecarga da caldeira e o risco de explosão, uma vez que o processo de fabricação de energia elétrica a partir do vapor segue o ciclo de Rankine, o qual envolve transformação termodinâmica com estágios isobáricos, expansão, adiabática, condensação e a produção de líquidos subresfriados. O controle da caldeira é fundamental para garantir a eficiência da geração de vapor e, consequentemente, da produção de energia elétrica e dos produtos derivados da cana-de-açúcar. Portanto, é importante que a temperatura da água de alimentação seja monitorada cuidadosamente e ajustada de acordo com as especificações da caldeira. Por isso, as usinas sucroalcooleiras têm utilizado sistemas de automação e controle avançados para monitorar e ajustar os parâmetros da caldeira em tempo real. A utilização de sensores inteligentes tem ganhado destaque no setor sucroalcooleiro por contribuir com o aumento de segurança e eficiência de suas operações, reduzir o aumento de inatividade e minimizar o risco de acidentes. Ao monitorar a temperatura da água, possibilita também o controle de vapor e, consequentemente, previne superaquecimento e falhas operacionais.
quando utilizados em diferentes pontos na caldeira, garante que a pressão interna não ultrapasse os limites seguros, permitindo que os operadores possam ajustar as condições de operação de forma mais precisa e eficiente, e otimizando o uso de recursos energéticos e de materiais.